Imagine um homem cuja existência é um mistério envolto em véus de silêncio e assombro. Seu nome? Enoque. Não era um rei nem um guerreiro, mas sua história ecoa como um trovão nas páginas da humanidade. Ele viveu em um tempo em que a terra estava mergulhada em caos, mas sua vida seguia uma melodia diferente, como um instrumento afinado para um propósito desconhecido. Disse que ele caminhava com Deus. Mas o que isso realmente significa? Não era apenas um modo de dizer, havia algo de único na maneira como ele vivia, algo tão profundo que o tempo pareceu hesitar antes de dar seu próximo passo. E então, um dia, ele desapareceu. Não foi encontrado entre os vivos nem descansando entre os mortos. Era como se ele tivesse atravessado um portal invisível, deixando para trás um mistério que até hoje ninguém consegue desvendar. Mas o que levou Enoque a esse destino tão incomum? Qual era o segredo de sua caminhada? E o que ele viu enquanto vivia entre dois mundos? Talvez a resposta esteja no começo de sua jornada, em uma conexão tão poderosa que poderia mudar o curso do destino. Imagine a cena. Enoque, um homem comum à primeira vista, caminhando sob o brilho alaranjado do sol poente. Mas havia algo mais nessa caminhada. Seus passos pareciam ritmados por uma música que ninguém mais ouvia. Os ventos acariciavam seu rosto como se soubessem um segredo. E as árvores se inclinavam levemente, quase reverentes. Dizem que ele caminhava com Deus, não como quem segue uma trilha, mas como quem conversa com um amigo invisível. No silêncio, sua alma parecia acender como uma tocha. Enoque ouvia palavras que ninguém mais escutava, sentia uma presença que os outros mal podiam imaginar. Não era uma caminhada qualquer. Era uma jornada que o afastava do comum e o aproximava de algo sobrenatural. Mas por que Enoque? Por que esse homem, em meio a um mundo que se afundava em escuridão, foi escolhido para tal proximidade divina? Seria ele mais puro? Ou talvez apenas mais disposto a ouvir? Seja como for, essa conexão estava apenas começando a revelar o que significava. E à medida que caminhava, algo começou a mudar, nele e no mundo ao seu redor. O que seria essa transformação que parecia anunciar algo grandioso e, ao mesmo tempo, terrível? Enquanto Enoque caminhava por caminhos invisíveis, o mundo ao seu redor marchava para o caos. Era como observar uma pintura em chamas. Campos que antes floresciam agora eram marcados por espinhos, e rios cristalinos tornaram-se turvos, como se refletissem a alma corrompida dos homens. Os dias pareciam carregados de uma opressão silenciosa, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado com a maldade que crescia sem freios. Mas Enoque, ele era diferente. Sua presença parecia um raio de luz que insistia em romper as nuvens mais escuras. Os outros o observavam, curiosos, mas inquietos. Havia algo nele que os desarmava, algo que os fazia sentir expostos, como se sua pureza fosse um espelho que refletia tudo o que eles tentavam esconder. E claro, isso não passou despercebido. Sussurros começaram a circular. Quem era aquele homem que parecia tão alheio ao declínio que arrastava todos os outros? Alguns o admiravam em silêncio, outros o temiam, e havia quem o odiasse. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Enoque, era que sua vida estava prestes a cruzar um limite que transformaria tudo. As sombras ao seu redor estavam se movendo, e o que viria a seguir seria tão grandioso quanto aterrorizante. Que forças estariam agora observando aquele homem que ousava caminhar em direção à luz? As noites de Enoque começaram a ser marcadas por algo além do silêncio. De olhos fechados, ele via imagens que pareciam arrancadas de uma realidade além da compreensão humana. Céus que se abriam como véus rasgados, revelando cores que não podiam ser descritas. Anjos de brilho incandescente voando em círculos como se executassem uma dança sagrada. Tronos resplandecentes que pareciam feitos de fogo líquido
e vozes que ecoavam como trovões, sussurrando verdades antigas e insondáveis. Essas visões não eram sonhos comuns. Não, elas deixavam uma marca em sua alma como gravuras esculpidas com fogo. Era como se Enoque fosse levado por um instante a um reino onde o tempo e o espaço eram apenas sombras do que realmente existia. Cada visão era mais intensa do que a anterior, e ele sabia que aquilo não era para ele apenas. Havia uma mensagem ali, algo que ele precisava compreender, ou talvez compartilhar. Mas essas revelações também traziam um peso. Enoque começou a perceber que o que via não era apenas um vislumbre do divino, mas um prenúncio do que estava por vir. Seriam essas visões um aviso? Ou um fardo que ele teria de carregar? Com cada noite, as imagens tornavam-se mais detalhadas, mais urgentes, e Enoque começou a ouvir um nome, um destino. Algo grande estava sendo revelado, mas ele ainda não sabia o quão profundo seria o impacto de suas visões. O que o aguardava nos dias que viriam? As visões de Enoque não tardaram a transbordar em palavras, como rios caudalosos que rompem suas margens. Ele começou a falar, não como um homem, mas como uma voz que ecoava de algo muito maior. E suas palavras eram afiadas, cortantes, como lâminas que despedaçavam a indiferença daqueles que o ouviam. Ele anunciou um futuro sombrio, um julgamento inevitável, um dia em que os céus se fechariam como um punho e a terra rugiria em agonia. Enoque falava com uma intensidade que fazia os corações tremerem. Ele descrevia o som das trombetas celestiais, o brilho das legiões angélicas descendo em glória, e a purificação que viria como um fogo voraz. Seus ouvintes, muitos dos quais já o olhavam com desconfiança, começaram a se dividir. Alguns acreditavam, outros riam, e havia aqueles que sentiam um calafrio profundo, incapazes de ignorar a gravidade de suas palavras. Mas havia algo em seus olhos, algo que ele não dizia em voz alta. Era como se Enoque soubesse mais do que deixava transparecer. Um segredo, talvez. Algo que ele carregava dentro de si como uma chama que ardia sem se consumir. E enquanto ele continuava a proclamar sua mensagem, o mundo ao seu redor parecia mudar. Era como se as próprias forças da criação estivessem reagindo às suas palavras. Mas o que exatamente ele sabia? E qual seria o preço de carregar uma verdade tão devastadora? Enoque, tomado por suas visões e pela urgência de suas palavras, começou a escrever. Não em tábuas de barro ou em peles de animais, mas em algo que parecia transcender o tempo. Disse que ele registrou suas revelações em um livro, cada página carregada de símbolos, mistérios e advertências que pareciam flamejar com a intensidade do próprio céu. O livro de Enoque não era um simples registro. Era um testemunho de algo maior, algo que desafiava a compreensão humana. Ele falava de dimensões além da nossa, de anjos caídos que haviam abandonado seus postos, de um juízo que se aproximava como uma tempestade inevitável. Suas palavras, dizem, pulsavam com a energia de quem havia visto e vivido aquilo que ninguém mais ousaria imaginar. Mas o que aconteceu com esse livro? Fragmentos foram encontrados, pedaços de um quebra-cabeça incompleto. Alguns dizem que ele foi escondido, guardado por gerações que temiam seu poder. Outros acreditam que o próprio céu o recolheu como se suas palavras fossem perigosas demais para permanecer na terra. E, no entanto, o que restou é suficiente para despertar perguntas inquietantes. O que mais estava escrito ali? Enoque teria deixado pistas sobre o que estava por vir, ou teria registrado segredos que ainda hoje aguardam ser desvendados? Enquanto essas perguntas permanecem no ar, uma coisa é certa. Aquele que escreveu o livro já sabia que seu destino estava marcado por algo extraordinário. Mas o que aconteceria quando ele fosse chamado a viver a plenitude do que havia escrito? Então aconteceu o inexplicável.
Num dia comum, sob o mesmo céu que testemunhara tantos passos de Enoque, ele simplesmente desapareceu. Não foi uma morte anunciada, nem um evento que pudesse ser registrado pelos olhos mortais. Ele estava ali, e então não estava mais. Deus o levou, diziam. Mas como? Para onde? Os que o conheciam ficaram perplexos. Havia quem olhasse para o horizonte como se esperasse vê-lo reaparecer. Outros fitavam o céu, imaginando se ele havia subido em asas invisíveis. Mas não havia rastros, nem explicações. Era como se o próprio tecido da realidade tivesse sido rasgado para que ele atravessasse. O mistério da translação de Enoque deixou uma marca profunda. Seria ele o primeiro de muitos? Haveria outros que também caminhariam tão próximos de Deus a ponto de escaparem da morte? Ou esse privilégio era reservado a algo muito maior, uma mensagem que transcende gerações? Mas havia algo que inquietava ainda mais. Por que ele foi levado justo naquele momento? O que aconteceu entre o último passo que deu na terra e o primeiro que deu na eternidade? E mais perturbador ainda, o que teria ele visto do outro lado? Enoque havia desaparecido, mas não a sensação de que sua história estava longe de terminar. Algo no ar parecia pulsar com expectativa. O que viria depois? E quem teria coragem de seguir os mesmos passos? Enoque desapareceu, mas o eco de sua jornada reverberou através dos séculos, como uma onda que, apesar de se dissipar, jamais perde sua força. O que ele deixou não foi apenas um livro, nem palavras escritas nas areias do tempo. Ele deixou uma lição profunda, um convite silencioso para aqueles que ousam caminhar fora dos trilhos conhecidos, para aqueles que desejam transcender as limitações do mundo físico e tocar o divino. Sua história não foi uma história de glória humana, mas de uma conexão profunda com algo maior, algo que nem todos podem compreender. O mundo ao redor continuava a se corromper, mas Enoque mostrou que, mesmo no meio da escuridão, há aqueles que podem caminhar com a luz. Ele não apenas se afastou das sombras, mas, de certa forma, as deixou para trás, como uma lição que permanece viva. O que será que ele viu quando cruzou a fronteira entre os mundos? Que mistérios ele revelou e quais segredos ele levou consigo? Essas perguntas permanecem em aberto, aguardando aqueles corajosos o suficiente para buscar as respostas. E talvez, só talvez, o destino de Enoque esteja mais perto de nós do que imaginamos. Se você ficou tocado por essa história e quer saber mais sobre outros mistérios e personagens bíblicos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar sua opinião abaixo. Aprofunde-se nas histórias que desafiam a compreensão humana. Tem muito mais na descrição e em nossos outros vídeos. Até a próxima!